Vamos começar analisando a estrutura de pastas criada pelo Quasar. Não é muito diferente do que a gente está acostumado a ver num projeto para o browser. A pasta principal é a SRC, onde existem todos os componentes da aplicação, index, main.js, o app.view, e é onde nós faremos o nosso trabalho. Em build, são alguns arquivos JavaScript que são utilizados pelo Quasar Client durante o processo de build. Config é onde você vai adicionar as suas configurações para cada um dos ambientes de desenvolvimento, ou development e production. Node Modules não precisa de apresentação. E templates são componentes view que são utilizados pelo Quasar Client quando ele gera componentes para você. Então você também pode utilizar o Quasar Client para gerar um componente do tipo layout, por exemplo. E aí, este é o código que será utilizado como base do seu novo componente. Muito bem. E aí, daqui para baixo, são configurações, como por exemplo do Babel, do ESLint e assim por diante. E nós temos aqui o package.json, que é um arquivo velho conhecido nosso. Nós temos ali alguns scripts para dar suporte ao desenvolvimento. As dependências do projeto, não são muitas, tá legal? E as dependências de desenvolvimento. Então, veja, nunca é demais falar. Isso é um projeto Vue.js como qualquer outro. Se você precisar adicionar uma nova biblioteca, não tem problema. Você utiliza npm install ou yarn add, e aí a sua dependência ela será listada aqui em dependências, ou, se for o caso, dev dependencies. Muito bem, então, voltando aqui na estrutura, pasta src, eu vou abrir primeiro o index.html e eu quero mudar o título. Eu vou chamar de Cache Expenses. E aí, só isso, não vou mudar mais nada, tá? O HTML ele já traz as meta tags que são utilizadas pelo browser para mostrar esta aplicação num tamanho que seja adequado para dispositivos móveis. E tudo isso o Quasar já fez para você. Então, seguindo aqui, nós temos o main, que é o arquivo que é lido pelo Webpack, para que ele possa compilar todos os arquivos Vue.js, tá? Então, não é uma configuração diferente do que a gente está acostumado. O nosso conhecido Vue Component, ele está encapsulado dentro de um método start do Quasar. Eu mesmo não sei o que esse método faz, também não tenho interesse. E aí, todo o resto é super padrão. Importa-se o framework, instrui-se o Vue para que ele utilize o Quasar, ou seja, para que ele esteja ciente do Quasar. E aí, aqui no router, na pasta router index.js, que não precisa ser mencionado, traz-se as rotas que são adicionadas ao Vue Object. Muito bem. E aí, o que nós temos rodando aqui no browser? A aplicação. Tá? Então, duas coisas que eu gostaria de fazer. Gostaria de mudar o nome do framework que está aqui no topo. O que é este topo? Eu venho aqui na barra View e aí eu posso analisar toda a hierarquia de componentes. Então, eu tenho lá o app, eu tenho o index, eu tenho um QLayout e um QToBarTitle. É nesse que eu vou trabalhar agora. Então, vamos lá. Eu quero localizar o Components Index. Muito bem. E aí, aqui é onde está o componente QToBarTitle. Todos eles, quando você instrui o Vue, que é para usar o Quasar, esses componentes já ficam à disposição. Então, é aqui que eu quero modificar. Eu quero dizer despesas em dinheiro vivo. Muito bem. Daqui para baixo, eu gostaria de remover tudo, exceto o próprio QLayout. E eu vou colocar um parágrafo com um texto qualquer para substituir o que tem lá. E daqui para baixo são todos os scripts que fazem com que o logo fique se distorcendo e dançando quando você move o mouse. Eu não tenho interesse em nada disso, obrigado Quasar, mas não quero saber. Vou colocar um style scope aqui, porque eu sei que eu vou utilizar daqui a pouquinho. E lá no alto eu vou colocar uma tag script com export default. E só, vou salvar, voltar ao browser
Após a atualização, perceba que eu tenho ali o título conforme eu gostaria e o texto que eu coloquei aqui embaixo. O texto ele está colado nas extremidades e dar o espaçamento necessário é uma obrigação minha. Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse texto. Na verdade, eu não quero que seja uma tag P. Eu vou mudar para div e vou adicionar uma classe chamada container, que eu já vou declarar logo aqui embaixo, dizendo que padding vai ser de 20 pixels. Muito bem. Então, só para reforçar algo que eu já disse, não se esqueça que isso é um Vue Component como qualquer outro. Você pode utilizar o JavaScript que você quiser, o estilo que você quiser e o HTML que você quiser, tá? A diferença é que ele te traz a conveniência de alguns componentes prontos para uso e já formatados como componentes para dispositivos móveis. Muito bem. Então, segundo o que eu imaginei para a minha aplicação, aqui eu já vou apresentar direto um form. Esse form terá 3 campos e o form estará sempre visível, sendo que a lista de despesas ficará logo abaixo dele. Então veja, nós já somos garotos crescidos. Eu não preciso criar o meu form aqui para depois mostrar como extrair esse markup e o comportamento para um componente Vue.js. Eu já vou trabalhar com um componente, que eu vou chamar de ccform. CC de Codecasts, eu estou colocando este prefixo porque o form já é um elemento HTML. Então, para não dar colisão, eu estou colocando um prefixo. E eu vou importar, vale lembrar que ele, neste momento, ainda não existe. E aí eu vou importar de onde? De components, expenses, form.view. Isso ainda será criado. Eu vou registrar aqui e se não fosse o mero detalhe de que este arquivo ainda não existe, tudo estaria funcionando. Então eu venho aqui em Components, nova pasta Expenses. Dentro dela eu quero criar um form.view. Aqui dentro eu vou colocar um boilerplate só para mostrar que esta string veio do ccform. Muito bem. Se eu fiz tudo certo, na verdade eu não fiz. Vamos ver o que está acusando aqui no terminal. Tá, este módulo não foi encontrado, o form. Então, deixe-me entender o que aconteceu aqui. Eu tenho src, components, expenses, form. Ok, e aqui no index, a partir do index eu quero a pasta. Ah, tá, eu não preciso de components. Legal, expenses, compilou e agora está lá. Essa string veio do ccform. Vou aproveitar que eu estou com a mão na massa e aí eu vou duplicar e eu vou chamar de list. E componente para a lista. Muito bem. Volto em index, duplico aqui, list, registro o cara, lá embaixo, adiciono list e volto ao browser. Muito bem. Então eu já tenho ali os componentes criados para dar suporte ao desenvolvimento.